Nas palavras imortais de Forrest Gump, estúpido é quem faz coisas estúpidas. E se a inteligência das pessoas é definida por suas ações, intermináveis compilações de vídeos e notícias sugerem que há uma superabundância de pessoas estúpidas no mundo. Mas o que torna uma pessoa estúpida? Bom, para descobrir isso, vamos explorar alguns exemplos importantes de coisas incrivelmente estúpidas que os humanos fazem, e as razões. O primeiro traço definidor de um intelecto deficiente é constantemente fazer escolhas terríveis, seja por impaciência, pensamento ilógico, ou simplesmente pela incapacidade de prever resultados desastrosos. E as decisões estúpidas acabam nos dizendo tudo o que precisamos saber sobre a pessoa que as tomou. Como esse garoto, por exemplo, que teve boas intenções em tentar evitar migalhas e respingos ao cozinhar uma pizza, mas a tábua de cortar de plástico que ele escolheu usar como bandeja de migalhas, grande surpresa, criou mais bagunça derretida do que sua pizza jamais poderia causar. Forno estragado? Confere. Bandeja de corte fora de ação? Confere. Pizza com aromatizantes plásticos tóxicos? Duplo confere. Mas a falta de previsão muitas vezes é agravada por uma coisa velha e engraçada chamada impaciência. Ser incapaz de esperar, mesmo quando não esperar pode levar ao perigo ou constrangimento, é a marca de alguém que não consegue avaliar racionalmente o risco versus recompensa. A impaciência geralmente vem de uma visão excessivamente egoísta de eu primeiro, que não é apenas estúpida, mas muito desagradável. Compras de papel higiênico. Esses tipos de idiotas impacientes variam de fura-filas de supermercado a esse motorista de caminhão, cuja necessidade de velocidade quase termina em desastre total. Se ele esperasse apenas mais alguns segundos e se lembrasse daquele veículo de tamanho considerável que estava transportando, provavelmente ainda teria um emprego. Certificado de burro garantido. Falta de previsão e bom senso não se limita a nós, pessoas comuns. Embora você ache que seria necessário um gênio para invadir a conta de e-mail do presidente de um país, descobri que é tão fácil quanto 1, 2, 3, 4, 5. Porque em 2012, os e-mails do presidente sírio Bashar al-Assad foram hackeados depois que ele inadvertidamente usou 12345 como a senha de suas contas de escritório. Talvez Assad presumisse que a senha era tão simples que ninguém pensaria que ele poderia ser tão burro. E se essa for a sua senha também, recomendo você ir lá trocar logo depois de assistir esse vídeo. Um indicador ainda mais preocupante de estupidez é o desespero ultrajante pelos outros. Geralmente decorrente de uma falta de empatia e desconhecimento das consequências potenciais, isso pode levar a danos muito além das intenções iniciais. Um homem da Flórida, Craig Aylesworth, deixou isso bem claro em 2009. Craig decidiu resolver uma desavença com um de seus vizinhos, fazendo um coquetel Molotov e jogando ele no trailer de seu vizinho. Mas com o impacto, o vento mudou e as chamas incendiaram outros veículos ao redor, incluindo seu próprio trailer. Com a sua casa destruída como resultado de seu ataque sinceramente estúpido, ele foi preso sob acusação de incêndio criminoso. Olhando pelo lado bom, ele não precisa se preocupar em encontrar um lugar para morar agora. Uma das maneiras mais rápidas de avaliar a inteligência de alguém é falar com ela, procurando por qualquer um desses futuros marcadores de não gênio. Em primeiro lugar, tem a incapacidade de ouvir, o que inclui falar demais, independente se as pessoas realmente querem te ouvir falar. Só se importar com o que você tem a dizer é um claro indicador de falta de inteligência emocional e consciência situacional. E há poucos exemplos melhores disso do que esta mulher, que foi capturada se aproximando do microfone em uma reunião na prefeitura e desafiando uma lista de pessoas que a injustiçam. I just moved here because I'm getting a divorce. My husband will not give me any money. The lawyer won't help me. My husband won't help me. I have a 20-year-old daughter. She's going to college at St. Ambrose this fall. She is not helping me. Mas o propósito da reunião era discutir algum rezoneamento na cidade, não o divórcio dessa senhora. A sua reação quando ela foi informada disso diz tudo. For what? Ainda não convencida a fechar a boca, ela solta um monte de suas opiniões irrelevantes, enquanto os outros participantes dão risada discretamente da situação. Again, we're here to hear comments about the rezoning. Well, I don't like Facebook, and I don't like the internet. Desculpa a internet, aparentemente ela não gosta de você, ou seu advogado, ou a sua filha. Por mais trivial que o uso indevido de palavras possa parecer, a comunicação ineficaz realmente prejudica o seu sucesso. Uma pesquisa realizada pelo Carnegie Institute of Technology descobriu que apenas 15% do sucesso financeiro vem do conhecimento ou habilidades técnicas. Os 85% restantes vêm da comunicação e negociação eficazes, tanto ao falar quanto ao ouvir. Então, se você anda com os dedos nos ouvidos gritando, você deveria se reavaliar.
A falta de raciocínio lógico é uma outra marca registrada de uma pessoa estúpida. Juntar 2 e 2 para essas pessoas geralmente termina com todos os números pegando fogo, mas na verdade não ser capaz de fazer conexões óbvias ou que exijam um nível básico de pensamento abstrato são algumas das definições de baixa inteligência nos livros didáticos, como quando um grupo de motoristas estacionou em um lago congelado em Wisconsin, em um clima bem acima de zero, e acabou pescando com SUVs. Tenho a sensação de que, mas o gelo derreteu, não é considerado uma desculpa válida pelas seguradoras. Outra vez, o pensamento ilógico leva as pessoas a negligenciar as soluções mais óbvias para seus problemas, como esse cara que teve a ideia básica correta de usar uma escada para recuperar o pano preso no alto. A execução, no entanto, não foi tão inteligente. Quando se trata de esquecer o óbvio, esse cara alcançou novos patamares. Às vezes, o pensamento ilógico vem de fazer conexões totalmente erradas, como o cidadão preocupado, que relatou à polícia um veículo suspeito, parando em caixas de correio ao longo de sua rua. Após investigação, a polícia descobriu que o dono do veículo suspeito era o carteiro, entregando a correspondência. Você consegue imaginar como foi isso? Aqui a polícia, largue suas encomendas. Mas isso não é nada comparado a uma mulher encontrada pelo usuário do Reddit, JRA312, quando trabalhava em uma loja de camping. Ela se aproximou do caixa com uma lata de spray de urso, perguntando se ela deveria apenas borrifar seus filhos da cabeça aos pés. Aparentemente, ela achou que funcionava como repelente de insetos, mas pelo menos ela perguntou primeiro, ou poderia ter sido uma dolorosa viagem de acampamento. Outras vezes, deixar de juntar 2 pontos muito óbvios pode ser uma questão de esquecimento infeliz. Ladrondrell Montgomery, por exemplo, foi condenada à prisão perpétua por assalto à mão armada, mas meses depois, seu advogado encontrou um álibi sólido. Ele estava na prisão no dia em que foi acusado de ter cometido o roubo, um pequeno detalhe que ele de alguma forma esqueceu durante o julgamento. A superstição é outro subproduto natural do fracasso em cultivar uma mente lógica. Isso deixa as pessoas em risco de serem arrastadas por todos os tipos de ideias ridículas, pois deixam de questionar e analisar as coisas com um olhar racional. Embora isso, às vezes, possa ser inofensivo, como compartilhar aquelas postagens do Facebook. Curta e compartilhe ou sua mãe vai morrer. Também pode levar a alguns lugares bem sombrios. Como em 2017, quando um pastor sul-africano incentivou sua congregação a beber água misturada com veneno de rato para provar sua fé e curar sua doença espiritual. Cegos por suas superstições irracionais de serem considerados impuros, vários membros da congregação beberam. Felizmente, ninguém foi seriamente ferido, mas se o veneno tivesse sido um pouco menos diluído, essa superstição poderia facilmente ter resultado em suas mortes. A pior parte é que, como ninguém morreu, o pastor deve ter pensado que funcionou. Como o último exemplo destaca, alguns dos mais óbvios indicadores de estupidez são falhas consistentes de autopreservação. Essas falhas geralmente envolvem uma mistura de falta de autoconsciência com uma total incapacidade de considerar como suas escolhas idiotas podem, em última instância, causar algum dano, como o fotógrafo amador Mac Jaide, que foi fotografado por outro fotógrafo, tentando tirar uma foto de um avião pousando em um aeroporto famoso por suas descidas de avião terrivelmente baixas. Evitando a decapitação por pouco, Jaide conseguiu pegar uma foto decente, embora à custa de sua reputação intelectual. Da mesma forma, essa garota chegou à conclusão errada quando tentou usar uma Vitória Régia como degraus, considerando que essa é a aparência da parte de baixo das nenúfares. Aqueles espinhos nojentos iriam garantir que ela não cometesse o erro novamente. Mas não fica muito pior do que as pessoas cuja estupidez os leva ao tipo de encrenca que, em última análise, acaba custando tempo e dinheiro para outras pessoas. O caso em questão, a tendência alarmante comum de adultos ficarem presos em equipamentos de parquinho infantil, como essa mulher de 40 anos. Tiveram que chamar os serviços de emergência depois que ela ficou presa em um balanço de uma criança. Ou esses idiotas que também tiveram que ser libertados. E há esses caras, cujas travessuras foram tão lendariamente estúpidas que foram imortalizadas na tela. Parece que ter seus momentos mais baixos reencenados por Danny DeVito é um objetivo final para essas pessoas. Que vida! Às vezes, pessoas perigosamente estúpidas se unem para embarcar em uma tendência incrivelmente tola, com consequências desastrosas. Como em 2014, quando os brincalhões online lançaram um anúncio falso da Apple, anunciando que agora você poderia carregar seu iPhone no micro-ondas. O Twitter logo foi inundado com reclamações de proprietários que testaram a atualização, apenas para ter seus telefones pegando fogo. Mas sem dúvida, o fato que mais define a idiotice comunitária é uma tendência relativamente recente: os desafios das mídias sociais virais, especialmente o desafio da maré de 2018, que viu adolescentes comendo cápsulas de detergente para reconhecimento online. Essas cápsulas podem parecer doces, mas com certeza não têm gosto, e foram necessárias várias mortes e dezenas de hospitalizações antes que essa tendência idiota parasse.
Se a inteligência é importante para você, mesmo um pouco, não coma cápsulas de detergente. Como o historiador Carlo Cipolla disse uma vez, uma pessoa estúpida é o tipo de pessoa mais perigosa que existe. Certamente, vimos isso em todos os exemplos que mencionei hoje. Eles não são perigosos apenas para si próprios, mas também para os outros. E quando eles se agrupam e formam grupos, eles são perigosos para a sociedade como um todo. Portanto, pegue esse conhecimento e compartilhe ele com o mundo para aumentar a conscientização. E pelo amor de tudo que é sagrado, não seja estúpido. E aí, você tem alguma história de pessoas fazendo coisas sérias e estúpidas? Conta pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.